Fala galera, estamos de volta aí para mais um bloco e vamos ver como é que a gente divide o número de maneira diretamente proporcional. Vamos lá para a tela então, vamos juntos, vamos lá para a tela. Vê só, veja, um pai quer dividir R$128 para dois filhos, um que tem 3 anos, outro tem 5 anos. Mas não quer dividir isso de forma qualquer, quer dividir de forma diretamente proporcional às idades desses filhos. Veja, eu tenho quantos filhos? 2, não é isso? Um com 3, outro com 5. Então, esse 128, ele vai ser quebrado em quantas partes? Esse 128, ele vai ser quebrado em duas partes. Uma parte que eu vou chamar de A, outra parte que eu vou chamar de B. Ok? E eu vou dividir essas partes de forma diretamente proporcional às idades dos filhos, 3 e 5. O detalhe é, Sanches, o que são grandezas que variam de forma diretamente proporcional? Duas grandezas são diretamente proporcionais entre si, gente, quando elas variam a quociente constante. Quociente é divisão. Então, por exemplo, se eu tenho duas grandezas, A, nem vou chamar de A para você não confundir com o exemplo, eu vou chamar de X e Y. Duas grandezas X e uma grandeza Y. Se eu disser que X é diretamente proporcional a Y, eu tenho que escrever que X está para Y. Sabe por quê? Porque duas grandezas são diretamente proporcionais entre si quando elas variam a quociente constante. O quociente é constante. Quociente é a mesma coisa que divisão. Então, se x é diretamente proporcional a y, então eu escrevo x sobre y, porque o quociente tem que ser constante. Isso significa o quê? Vamos voltar para o nosso exemplo. O 128 vai ser quebrado em duas partes, beleza. A e B. Joia? Então, se essas partes são diretamente proporcionais a 3 e a 5, observe que o A, ele está relacionado com 3, assim como o B está relacionado com 5. E eles estão relacionados de que forma? De forma diretamente proporcional entre si. E diretamente proporcional, o quociente é constante, não é? Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever isso assim. A sobre 3, porque são diretamente proporcionais entre si, o quociente é constante. É igual, o quociente ser constante é igual a B sobre 5. Eu relacionei o A com o 3, um quociente constante, e igualei a B sobre 5. Sempre assim, gente. Tá bom? E aí, o que foi que a gente obteve aí? Uma proporção. E uma proporção é uma igualdade de, no mínimo, duas razões. Tá, e a gente viu que numa proporção vale que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é verdade? Se eu quiser fazer meio pelos extremos aí, eu posso? Posso, 5 vezes A igual a 3 vezes B, mas não vai me adiantar de nada. Onde é que eu quero chegar com isso? Lembra que eu disse que aquela segunda propriedade das proporções, não é? A gente ia usar muito em divisão em partes proporcionais, chegou a hora. Como é que eu procedo aqui? Eu quero achar o valor de A e o valor de B. O que é que eu faço? Lembra que toda proporção é igual a uma outra razão. E essa outra razão eu obtenho somando, adicionando os numeradores das minhas frações que formam proporção e dividindo pela soma dos denominadores. Sim ou não? Sim. E aí me diz uma coisa. Se eu juntar A com B, lembre que 128 vai ser dividido em duas partes, A e B. Se eu juntar essas partes A mais B, isso tem que dar quanto, gente? Ora, A mais B tem que dar o 128. É ou não é? E o 3 mais 5 dá 8.
Ah, Sanches, entendi, rapaz. Entendi porque a gente usou essa propriedade. A gente usou essa propriedade para que a gente pudesse agora encontrar um valor 128 sobre 8, que dá 16, não é? E a partir desse 16, que a gente vai chamar de constante, vou chamar esse 16 de constante, de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Veja que eu encontrei uma constante de proporcionalidade. É a famosa constante de proporcionalidade. E com ela eu posso encontrar facilmente o valor de A e de B. Por quê? Porque veja só, A sobre 3 é igual, que é igual, que é igual a 16, ó. Tá vendo? Então eu escrevo que A sobre 3 é igual a 16. Da mesma forma, nada impede que eu iguale B sobre 5 é igual a isso, que é igual a 128, que é igual a 16 também. Então, eu posso escrever que B sobre 5 é igual a 16. Claro que esse 16 está sobre 1, esse 16 está sobre 1. Eu tenho aí como encontrar facilmente o valor de A e o valor de B. O valor de A é só fazer meio pelos extremos. A vezes 1 dá A, 3 vezes 16 dá 48. Veja, você sabe que o 128 foi quebrado em duas partes, A e B. Uma parte é A, que é 48. B você poderia achar fazendo 128 menos 48 para achar B. Ou então, faz aqui, B vezes 1 dá B, 5 vezes 16 dá 80. Pronto. Então, ó, num probleminha contextualizado, a questão diria assim, vê só, um pai trabalha numa empresa e ganha um prêmio de R$128. Ele quer dividir esse prêmio de forma diretamente proporcional às idades dos seus dois pequenos filhos. Sabe-se que um filho tem 3 anos e o outro tem 5 anos. Calcule a diferença, por exemplo, da quantia em que os filhos receberão. Aí seria 80 menos 48, se ele pedisse a diferença positiva. Beleza, gente? Tranquilidade? De boa na lagoa? Bom, é isso que eu faço aqui, tá? Que eu expliquei aqui nesse exemplo. Tá bom? Eita, o A dá A3, será que eu errei aqui nas continhas, meu Deus? 48 e 80, tá certo. E como é que eu divido dois números agora de forma inversamente proporcionais entre si, Sanches? Querem ver? Vamos ver então como isso é. 576 inversamente proporcional a 4 e a 5. Vamos lá. 576 dividir de forma inversamente proporcional entre 4 e 5. Quer dividir 576 de forma inversamente proporcional a 4 e a 5. Veja só. Primeiro, Sanches, o que são números variarem de forma inversamente proporcionais entre si? Inversamente proporcionais entre si. Se eu tiver, por exemplo, dois números, certo? Dois números, x e y. E se eles forem inversamente proporcionais entre si, gente, tá? Dois números serão inversamente proporcionais entre si quando o produto entre eles for constante. O produto entre eles tem que ser constante. X vezes y
tem que ser constante. Bom, mas para esse tipo de problema? Que você vai ter dois números variando de forma inversamente proporcionais entre si. X vezes y, você pode escrever assim. X sobre 1 sobre y. X sobre 1 sobre y é a mesma coisa que x vezes y. Vê que engraçado, vou repetir, tá? X vezes y é a mesma coisa que x dividido por 1 sobre y. Bora provar? Provando. Vamos fazer essa prova. Será que x vezes y é igual mesmo a x sobre 1 sobre y? Se eu dividir x sobre 1 sobre y, você sabe que para você dividir duas frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 dividido por y é y sobre 1. E aí vai ficar x vezes y. De fato, ó, x sobre 1 sobre y é a mesma coisa que x vezes y. E a gente vai usar isso, tá? Quando a gente for dividir um número em partes inversamente proporcionais a outros. Pode ser? Então vamos lá. Primeiro, claramente eu vejo que o 576 vai ser quebrado em duas partes. O 576 vai ser quebrado numa parte que eu vou chamar de A, outra parte que eu vou chamar de B, e eu quero dividir esses números de forma inversamente proporcional a 4 e a 5. Preste atenção numa coisa, viu? Se esses números são... Veja que o A está relacionado com 4 e o B está relacionado com 5. Se esses números são inversamente proporcionais entre si, eles variam a produto constante. O produto entre eles é constante, não é? Então, A vezes 4 tem que ser igual a B vezes 5. Concordam comigo? Mas lembra que x vezes y, eu posso escrever como sendo x sobre 1 sobre y. A vezes 4, eu posso escrever isso como sendo A sobre 1 sobre 1 quarto. Posso escrever B vezes 5 como sendo B sobre 1 sobre 5. E por que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, eu posso agora, minha equação escrita neste formato, aplicar aquela propriedadezinha que a gente aprendeu das proporções, que diz que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Se eu trabalhasse com 4A igual a 5B, eu não sairia do canto. Ok, gente? Aí você diz, ô professor, toda vez que a gente for resolver um probleminha, quando você quiser dividir grandezas de forma inversamente proporcionais a outras duas, eu vou ter que passar pela definição e escrever que se as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas tem que ser constante? Não. Sabe o que a gente vai fazer, gente? Toda vez que você estiver trabalhando, que quiser dividir um número em partes inversamente proporcionais a outros dois números, o que é que você vai fazer? Você vai fazer assim para facilitar sua vida. Você vai tomar os inversos desses números. Qual é o inverso de 4? 1 quarto. Qual é o inverso de 5? 1 quinto, tá? E eu não vou trabalhar agora como se fosse inversamente proporcional. Vou trabalhar como se fosse diretamente proporcional. Aí, como é que eu divido dois números de forma diretamente proporcional? Não é o quociente que é constante? Aí eu já escreveria direto. A sobre 1 quarto, olha aqui, é igual a B sobre 1 quinto. Aí procede como a gente aprendeu. Beleza? De boa na lagoa? Vamos lá então fazer isso? Isso vai ser igual a A mais B sobre 1 quarto mais 1 quinto. A mais B dá 576. 1 quarto mais 1 quinto. É uma divisão, é uma adição de frações com denominadores diferentes.
O que é que eu faço? O que é que eu faço? Isso, tiro o mínimo entre 4 e 5, que dá 20. Aí vai ser 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Aí vai dar 576 dividido por 9 sobre 20. Observe que eu tenho uma divisão de duas frações. Quais são as frações, Sanches? É 576 sobre 1 dividido por 9 sobre 20. Como é que eu procedo? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. É ou não é? E aí eu vou fazer essa conta para achar a minha constante de proporcionalidade. Bom, se eu dividir 576 por 9, dá para simplificar? Dá. Isso dá 64. 64 vezes 20 dá 1.280. Portanto, 1.280 é a minha famosa constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Ok, gente. Aí como é que eu faço para achar o valor de A? Ora, eu igualo A sobre 1/4 é igual a isso aqui, tudo que é igual a constante, 1.280. Aí eu posso achar o valor de A, depois subtraio de 576 para achar o valor de B. Ou então eu posso fazer B sobre 1/5 é igual a 1.280. E aí, se eu fizer essas contas meios pelos extremos, eu vou encontrar que o A é igual a 1/4 vezes 1.280. Multiplicar 1.280 por 4 é dividir por 4, né? Minto, multiplicar 1.280 por 1/4 é a mesma coisa que dividir 1.280 por 4, que dá 320. Logo, o B é 576 menos 320, que vai dar 256. Mas aí eu posso achar o valor de B aqui tranquilo, multiplicando 1.280 por 1/5, que é a mesma coisa que dividir por 5, né? 1.280 dividido por 5 dá 256. Pronto. Beleza. É assim que a gente vai proceder na hora da prova, tá? Então aqui eu mostro como a gente operar. Fiz essas continhas manualmente, explicando para você devagarzinho. Agora aqui tem um detalhe que eu queria chamar a sua atenção e que é super interessante. Vê só, quando eu vou dividir números de forma inversamente proporcionais entre si, eu percebo, gente, que aqui meu denominador eu trabalhei com fração, não é? Pois bem, aí eu queria lhe dar uma dica. Imagine que eu quisesse dividir os mesmos 576 de forma inversamente proporcional a A e a B, tá? Então, ó, quero fazer esse mesmo exemplo, dividir 576 de forma inversamente proporcional a A e a B, não, a 4 e a 5, né? O que é que a gente fez aqui? O que é que a gente fez? A gente tomou os inversos de 4 em 5 e procedeu como se fosse diretamente proporcional, não é? Vai valer assim, vai ser assim sempre. Agora, se você quiser dividir um número de forma inversamente proporcional a outros dois, e só vale se for a 2. Se fosse a 4, 5 e 6, já não valeria. Se fosse a 4, 5 e 6, o que é que você ia fazer? Tomar os inversos e tratar como se fosse diretamente proporcional. Mas se você estiver dividindo um número em partes inversamente proporcionais a dois outros números, para que você não tenha que trabalhar com fração, sabe como é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, olha que arretado. Você troque esses números de posição e proceda como se fosse diretamente proporcional. Aí você nem com fração vai trabalhar. Vê que beleza. AB diretamente proporcional a 5 e a 4. Ficaria A sobre 5
igual a B sobre 4. A mais B sobre 5 mais 4. A mais B, 576. 4 mais 5 dá 9. E aí, ó, 576 dividido por 9 dá 64. E aí, para achar o valor de A sobre 5 igual a 64, B sobre 4 igual a 64. Então, isso está sobre 1, aqui está sobre 1. A vai ser igual a 64 vezes 5, 320. E o B vai ser igual a 4 vezes 64, 256. Ó, 320, A e B, 256, do mesmo jeito. Agora, se você quisesse dividir, por exemplo, 576 de forma inversamente proporcional a 4, 5 e 6, já não poderia fazer desse jeito, trocando as posições. O que é que você faria? O 576 vai ser quebrado em 4 partes agora, inversamente proporcionais, não é? A 4, 5 e 6. Mas como é que a gente faz quando for inversamente proporcional? Vai tomar os inversos, 1/4, 1/5 e 1/6, e trabalhar como se fosse diretamente proporcional. Aí seria ABC diretamente proporcional a 1/4, 1/5 e 1/6. Então seria A sobre 1/4, B sobre 1/5, C sobre 1/6. Aí faria A mais B mais C sobre 1/4 mais 1/5 mais 1/6. A mais B mais 6 dá 576. Faria as continhas sem problema nenhum e acharia a resposta de A, o quanto teria A, B e C. Beleza, gente? Tranquilidade? Então vamos fazer um exemplo para fechar a nossa aula. A idade do irmão mais novo está para 3, assim como a idade do irmão mais velho está para 4. A idade do irmão mais velho está para 2, assim como a idade do pai está para 11. O pai tinha 36 anos quando nasceu o filho mais velho. Dessa maneira, a diferença da idade entre esses dois irmãos é em anos igual a. Me diga uma coisa, por acaso o texto me pede para dividir algo em parte direta ou inversamente proporcionais a outros números? Pede não, velho. Mas veja que essa questão, ela traz um conceito de razão, e eu vou trabalhar com razão e proporção. Porque quando ele fala, a idade do irmão mais novo está para 3, como é que a gente escreve isso? Ora, eu vou escrever isso assim, ó. Nzinho de mais novo está para 3, assim como igual a idade do irmão mais velho está para 4. Depois ele fala, a idade do mais velho está para 2, V sobre 2, assim como a idade do pai está para 11. Ele diz, o pai tinha 36 anos quando o filho mais velho nasceu. Então, a idade do pai é igual a 36 mais a idade do velho. Por quê? Porque quando o filho mais velho nasceu, o V era igual a 0. O pai tinha 36 anos. É ou não é? Ele quer saber a diferença entre a idade dos irmãos. Gente, sisteminha de equação, não é verdade? Sistema de equação. Se eu tenho um sisteminha de equação, como é que eu resolvo? Você lembra? Eu resolvo um sistema de equação, normalmente ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Eu vou usar o método da substituição claramente aqui. Deixa eu puxar o microfone aqui que caiu. Pronto. Eu vou usar o método da substituição claramente porque eu já sei que P é 36 mais V. Então eu vou substituir essa equação aqui e vai ficar assim, ó. V sobre 2, no lugar de P vai ser 36 mais V. Não é isso? Que está sobre 11. Meio pelos extremos. 11V é igual a 2 vezes 36 dá 72, mais 2V. E aí eu passo 2V para o primeiro membro negativo, vai ficar 9V igual a 72. V é igual a 8 anos. É a idade do irmão mais velho. Se V é igual a 8 anos, eu substituo esse V nessa primeira equação para achar o Nzinho. N sobre 3 vai ser igual a 8 sobre 4. Meio pelos extremos, 4Nzinho
é igual a 24, nzinho é 24 sobre 4, que dá 6 anos. Ele quer saber a diferença da idade dos irmãos mais velho menos o mais novo, dá 2 anos. Essa é a minha resposta, que está na letra C. Beleza, gente? De Boa da Lagoa? Vem cá comigo. Eu estou vendo que o tempo está estourando, vou deixar esse exemplo para você tentar fazer agora em casa, tá? Esses próximos exemplos você tenta fazer em casa, e aí depois a gente entra na próxima aula em um assunto muito importante também, que é a regra de 3 simples e compostos. Então, vê, eu estou vendo aqui, eu vou deixar uns 3 a 4 exemplos aí no material para você tentar fazer, e na próxima aula a gente continua. Alguma coisa, Marão? Beleza? Tranquilo? Vem aqui para a tela para eu mostrar para você esses exemplos. Vem cá. Veja, eu vou deixar esses exemplos aqui, ó. Esse exemplo, fizemos esse. Esse exemplo, esse outro e esse outro, tá? E mais um, façam esses exemplos em casa, porque depois, ó, a gente começa com regra de 3 simples e composta. Beleza? Então, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade, nosso próximo encontro. Beijo, gente!